Oi, pessoal, bom dia. Vamos dar início então a mais um episódio do canal e hoje eu pretendo falar a respeito da separação de bens, o regime de separação de bens e a incomunicabilidade dos instrumentos da profissão. Esse é um ponto muito importante no momento em que eu vou ter uma dissolução da sociedade conjugal ou uma dissolução da união estável, em saber que bens que devem ser partilhados e aqueles que não entram na partilha por serem individuais das pessoas. Muito bem, antes de qualquer coisa, nós podemos dizer que o regime de comunhão parcial de bens é o regime legal. Então, se alguém for casar hoje, o regime indicado é a separação parcial de bens e o mesmo vale para os relacionamentos em união estável. Existem outros regimes, como por exemplo o regime de separação total de bens, em que os bens não se comunicam de forma alguma, cada um fica com os bens do seu patrimônio, e se porventura eles quiserem compartilhar um bem, eles estabelecem um condomínio, mas a rigor os bens pertencem a cada um. E existe também o regime da comunhão total de bens, que era um regime mais antigo, é um regime dos nossos pais, talvez dos avós de vocês, que era o regime legal na época e que tudo que se adquirisse antes do casamento, durante o casamento, pertenciam a ambas pessoas, a ambos os cônjuges. Muito bem, hoje a gente ainda pode fazer o regime de separação total de bens e o regime de comunhão parcial de bens, o regime de separação total de bens e o regime de comunhão total de bens, nós podemos fazer através do pacto antinupcial. Então, no momento que vai celebrar o casamento, antes, quando vai fazer os proclamas, os papéis, informa que quer fazer um pacto antinupcial para que o regime de bens seja o de separação total de bens ou para que o regime de bens seja o regime de comunhão total de bens. Se não fizer o pacto antinupcial, o regime de casamento será de comunhão parcial de bens. Muito bem, nessa questão da comunhão parcial, o que se tem? Todos os bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento, durante a união estável, eles pertencem a ambos os cônjuges. Independente aqui de um cônjuge ter comprado com seu dinheiro ou outro ter emprestado alguma parte ou nenhuma, enfim, os bens adquiridos na constância da união estável e na constância do casamento pertencem a ambas as partes como regra geral. Existe, no entanto, no Código Civil, algumas exceções a essa aquisição. E eu queria ressaltar que é uma aquisição onerosa. Por quê? Por exemplo, se um dos cônjuges recebe uma herança, essa herança pertence somente àquele que recebeu, ainda que ele seja casado em comunhão parcial de bens, ainda que ele receba a herança durante o casamento, essa herança só a ele pertence. Da mesma forma, a doação. Quando é havida uma doação para algum dos cônjuges, essa doação não se comunica ao outro cônjuge. Mas, como eu tinha dito, a regra é que na aquisição onerosa, todos os bens são partilháveis na igual proporção entre ambos os cônjuges. O Código Civil, no artigo 1659, vou me permitir a leitura, coloca: excluem-se da comunhão. E ali ele arrola sete incisos de bens que são excluídos da comunhão, do regime de comunhão parcial de bens. O que nos interessa falar hoje, que eu disse que falaríamos a respeito dos instrumentos da profissão, ele está disciplinado no inciso 5º desse artigo, que diz lá: então, o caput excluem da comunhão, né? Excluem-se da comunhão, inciso 5º, os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos da profissão. Então, falando dos instrumentos da profissão, o que seriam esses instrumentos da profissão? Se a gente pega doutrinas mais antigas de direito civil, tem lá que os instrumentos da profissão, por exemplo,
seria na época, porque eram doutrinas mais antigas, a máquina de escrever do advogado, né? No caso, os livros também do advogado seriam excluídos da comunhão. O Paulo Luiz Neto Lobo, ele traz um conceito interessante a respeito de instrumentos da profissão. Vou me permitir a leitura. Ele diz que instrumentos da profissão são aqueles adquiridos com recursos próprios do cônjuge. Essa presunção é absoluta ao interessado e não pode fazer prova da origem conjunta dos recursos como conjuntos. Muito bem. O que seriam? Seriam esses instrumentos que foram adquiridos por um dos cônjuges com recursos dele, isso aí seria uma presunção absoluta, e que estivessem ligados à atividade profissional daquele cônjuge. Então, instrumentos da profissão é tudo ligado à atividade profissional do cônjuge. Esses instrumentos da profissão são excluídos do regime de comunhão parcial de bens, são excluídos de uma partilha, pertencem a apenas um. Convém lembrar também que o Código de Processo Civil, ele traz lá no artigo 833, inciso 5º, o seguinte: são impenhoráveis livros, máquinas, ferramentas ou utensílios, instrumentos ou outros imóveis, outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então, esses bens, instrumentos da profissão, eles não se comunicam nem ao cônjuge, no momento de uma dissolução eles pertencem somente àquele, o profissional, e também não se incluem entre aqueles bens que podem ser penhorados em alguma execução. Então, são todos os bens destinados à atividade. O critério, segundo Pontes de Miranda, o critério é a profissão e tudo que seja necessário a ela. Partindo desse ponto, então, o que seriam hoje, o que teria hoje na jurisprudência acerca desses bens que não integrariam a partilha no momento de uma dissolução da sociedade conjugal ou no momento de uma dissolução da união estável? Por exemplo, tem jurisprudências que consideram o caminhão do caminhoneiro. Ainda que seja o único bem que eles possuem, esse caminhão não vai ser partilhado porque ele é um instrumento da profissão do caminhoneiro. Vale a mesma ideia do táxi, do ponto de táxi para o taxista. Não entraria na comunhão e ressalto, ainda que seja o único bem que aquele casal possuía. No caso, esse bem seria só daquele, porque sem o táxi, sem o ponto, como ele exerceria a profissão dele? Então, é considerado instrumento da profissão. E existe também jurisprudência, mais em São Paulo, claro, é uma jurisprudência mais restrita, por exemplo, em máquinas caras, de elevado custo, compradas por um médico que vai empregar na sua profissão. Existem essas máquinas, de repente, de radiografia, sei lá, de ecografia, são máquinas de custo bem elevado, mas se destinam exclusivamente à profissão daquele sujeito, daquele profissional, então não entram na partilha. Uma coisa importante e interessante de ressaltar é que hoje, cada vez mais, os profissionais liberais, eles constituem pessoas jurídicas, né? Então, eles constituem sociedades uni ou pluripessoais ou EIRELIs para o exercício dessa sua profissão de profissional liberal. Então, essas pessoas jurídicas, inclusive se fala no fenômeno da pejotização, tá? Que é a transformação dos profissionais liberais em pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas, as cotas dessas pessoas jurídicas também não entram na partilha de bens. Porque a pessoa jurídica, ela tá tão atrelada ao exercício profissional daquele profissional liberal que não tem sentido entrar em uma partilha, ou seja, o profissional vai partilhar aquilo que é um instrumento da profissão.
Então, existem decisões também no sentido de afastar essas cotas de uma futura divisão e uma futura partilha de bens. Uma coisa importante de se trazer aqui é que essa incomunicabilidade, em função de ser um instrumento da profissão, ela vai desaparecer se a pessoa deixar de exercer essa profissão, né? Ela simplesmente se aposenta ou entende em iniciar um outro ramo, um outro negócio, aí passa a ser partilhável, passa a ser comunicável e se extingue também com a morte, né? Porque isso vai fazer parte do patrimônio do de cujus, que vai ser partilhado para os seus herdeiros necessários, testamentários, enfim, vai fazer parte do Monte Mor. E aí cai por terra essa questão da incomunicabilidade. Outro ponto muito importante da gente ressaltar que, tudo bem, as cotas na pessoa jurídica, elas são incomunicáveis, porque elas se configuram instrumentos da profissão daquele profissional. Mas uma coisa que deve ser ressaltada é que os frutos colhidos nessa PJ, nessa pessoa jurídica, nessa empresa, os frutos colhidos, sim, esses frutos são partilháveis, sem problema nenhum. Eu posso pedir a partilha no caso dos lucros, dos dividendos que a pessoa receba em função daquela sociedade, se ela receber durante o casamento, durante a união estável, então sim, esses frutos eles serão perfeitamente partilháveis, tá? Então, pessoal, eram essas as palavras que eu queria trazer. E uma última colocação, é uma colocação que eu ainda não achei uma jurisprudência que traga, mas neste raciocínio, nesta linha de raciocínio, eu poderia dizer que o consultório comprado pelo médico, o imóvel, para o exercício da sua profissão, no meu entender, seguindo essa linha de raciocínio e ressaltando, eu não localizei jurisprudência a respeito de bens imóveis, mas eu acho que é uma questão plenamente defensável que esse imóvel não entre em nenhuma partilha. Porque, considerando que esse é o local de trabalho da pessoa e considerando esses conceitos que nós trouxemos, inclusive de Pontes de Miranda, dizendo que é todo necessário para o exercício da profissão, por que não esse imóvel, onde está localizado o consultório, onde está localizado o escritório ou a clínica, como que esse profissional liberal ia continuar exercendo a sua profissão se ele, numa partilha, fosse obrigado, por exemplo, a pagar a metade para o outro cônjuge, e se ele não tem condições de fazer isso? Então, ou, numa segunda hipótese, teria que vender o prédio do consultório para dividirem o dinheiro. Me parece que isso é muito claro que esse bem, ainda que seja imóvel e ainda que não venha nenhuma restrição legal nessa questão, nenhuma colocação legal, eu acho plenamente defensável que esse imóvel é um instrumento da profissão. Sendo um instrumento da profissão, é incomunicável. Então, essa é uma tese que pode ser trabalhada, que pode ser incrementada a partir dessa ideia. Então, era isso que eu tinha para vocês, que eu trouxe a respeito da separação parcial de bens e dos instrumentos da profissão, que me parece que é um assunto bem pulsante no momento em que nós temos divórcios, nós temos rupturas de união estável, para estabelecer essa questão patrimonial, essa questão do patrimônio adquirido na constância dessas situações. No mais é isso, fiquem bem, muito obrigada pelo acompanhamento do canal, eu estou muito feliz, nós estamos quase perto de 600 seguidores e isso para mim é muito gratificante. Se gostaram, curtam, se gostaram, compartilhem com seus amigos, compartilhem com as pessoas que se interessem em direito e se tiverem uma dúvida, fiquem à vontade para colocar nos comentários. Muito obrigada pela atenção.
Um grande beijo a todos.